Bem-vindos ao B de Barbárie. Vou falar com vocês sobre as leituras do mês de junho. Bom, vamos lá, tá totalmente fora de ordem isso aqui. Então, eu vou falar primeiro deste aqui, No Fundo do Poço. Esse aqui já saiu a resenha aqui no canal. Eu adorei esse livro, então corram lá, dá uma olhadinha. Essa edição tá incrível. Tá ainda mais bonita que a do Cidadão de Segunda Classe, que eu já tinha gostado muito. Esse livro aqui, então, é uma continuação, né, do Cidadã. E só que ele foi escrito antes. É o primeiro livro escrito pela Boucher Mecheta. Eu tô bem empolgada de ler mais coisas dela, assim. Cada vez que eu leio, eu vou descobrindo novas facetas da autora. O meu livro de poemas do mês foi o Poema Sujo, do Ferreira Goulart. Este livrinho aqui, que eu já li e reli várias vezes. Eu já editei a resenha dele, vai demorar um pouquinho pra sair, mas ela tá bem especial, eu gostei bastante do conteúdo. Essas edições da Companhia das Letras, elas trazem um prefácio que ajuda muito a gente a conseguir compreender o que a gente tá lendo. E o fato de eu já ter lido e relido e procurado e visto muitas coisas a respeito desse poema, acabou me ajudando a incrementar ainda essa minha ideia. Esse aqui foi um poema que foi escrito pelo Ferreira Goulart enquanto ele estava exilado durante a ditadura militar, né? O Maria Carpo fala que esse poema podia chamar poema nacional porque ele representa todo um sentimento de país na época em que foi escrito. Fica a dica aí, então, Ferreira Goulart é sensacional. Outro livro que eu li, que eu demorei bastante para ler, foi este aqui, Bell Hooks, Olhares Negros, Raça e Representação. O que acontece? Esse livro aqui é um livro de ensaios, então eu não tava lendo ele muito diretão, assim. Eu li um ensaio, parava um pouquinho, lia outro, e acabou que a leitura dele foi se estendendo. Mas o que a Bell Hooks faz aqui é basicamente analisar como a mídia mostra as pessoas negras e as pessoas brancas, porque é preciso compreender quais são os signos que representam a branquitude para poder compreender os signos que representam a negritude. Eles não conseguem existir separadamente, né? Assim como os indígenas e os orientais, tudo é feito dentro de um cosmo, né? De significantes. Então você não pode simplesmente analisar a negritude, você tem que analisar dentro de um contexto, né? E ela vai analisando tanto quanto como a mídia representa e como pessoas famosas se representam na mídia. Sejam pessoas negras que se apropriam de signos brancos por algum motivo. Então, por exemplo, as drag queens que usam cabelo liso e loiro porque o ideal de feminilidade é sempre branco. Então, a Bell Hooks faz várias considerações aqui. Eu confesso que alguns ensaios pra mim me pareceram um pouquinho soltos, assim. Eu não vou... Tem ensaios aqui super grandes, mas que eu acabei não fazendo nenhuma anotação, que eu acabei não fazendo nenhuma marcação, porque eu lia e eu percebi o seguinte: a Bell Hooks, ela é tudo o que sempre me disseram. Ela é uma teórica bastante utópica, ela pensa muito no que seria o ideal, e isso às vezes não funciona muito bem. Eu acho que a gente tem que ser um pouco Angela Davis nisso. A gente tem que trazer um pouco da praxis pra nossa vida, assim. A prática e a teoria em conjunto. Não acho que a Bell Hooks faça exatamente isso. Ela fica muito no mundo das ideias. E ela é muito didática. Então tem ensaios que ela fica explicando tanta coisa, assim, tipo, que às vezes é simples, que às vezes não precisaria de toda aquela volta que ela dá, porque ela conta histórias da vida dela, ela fala dela em sala de aula, como foi a reação dos alunos a tal e X matéria, e às vezes eu acho que acaba sendo didático demais. Talvez pra mim, assim, talvez pra outras pessoas, esse didatismo não seja um excesso, mas pra mim foi um pouquinho. Isso não tira minha vontade de ler o outro livro que a Elefante lançou dela, que é o Erguer a Voz. Esse eu espero que seja um pouquinho mais sobre a prática também. Aí eu li um livro da Tag, que eu estava enrolando para ler. Aliás, esse livro aqui eu terminei essa semana, foi o último que eu terminei. Que é O Sonho dos Heróis, do Adolfo Bioy Casares. Quando eu comecei a ler esse livro, eu tinha ouvido muitas críticas ruins a ele, muitas críticas ruins. E aí a Jéssica Matos leu, gostou e falou: porra, tá todo mundo falando mal, mas eu gostei. Aí eu falei: bom, vamos ver. O problema desse livro é que pra ele provar o ponto dele, ele é um livro de fantasia, né, de realismo mágico, seja lá como você quer chamar isso, em que o personagem vai num carnaval
encontra uma moça misteriosa, aí depois ele cai meio que numa vida de marasmo, ele casa, ele vai ter uma vida comum, até que ele decide tentar descobrir quem era essa mulher. E aí o que acontece é que nessa parte, entre os dois carnavais, é uma história muito devagar. Mas é a intenção do autor que ela seja devagar, porque eu acho que ele tenta contrapor essa vida de marasmo com a época da fantasia, que é o carnaval. Porém, é um cu ler essa parte de marasmo, sabe? Eu li o carnaval, legal, aí eu fiquei um tempão nessa parte do meio, e aí eu terminei de uma vez quando começou outro carnaval. E esse livro tem 207 páginas no total, né? Tipo, de texto mesmo deve ter menos de 200. Então não é um livro que teria todo esse tempo de leitura. Ele se alongou muito pra mim. Mas eu acho que é uma característica do Adolfo Bioy Casares, ele pede paciência do leitor. Quando eu li A Invenção de Morel, ele me pediu paciência também. Então acho que é um autor que você tem que ler disposto a dar o tempo do autor, sabe? O Bioy Casares talvez por isso não seja tão famoso quanto o Borges, né? Porque ele pede um tempo da leitura que nem sempre é prazeroso, mas ele se dá esse luxo. E eu acho que é uma coisa complicada, né? Você tem que ter muita fé no autor pra você não desistir. Eu quase desisti desse aqui. Eu só não desisti porque eu recuperei essa experiência que eu quase tive em A Invenção de Morel. O final desse livro é sensacional, mas a nota dele vai ficar super baixa, assim, na minha vida, porque a leitura não é prazerosa, de alguma forma. Bom, aqui em São Paulo tá tendo o Clube de Leitura Plexi, então se você for de São Paulo e tiver interesse, eu posso explicar direitinho, só perguntar no box de inscrição. Mas basicamente é um clube de leitura que acontece no Espaço Plexi, que é o espaço das editoras Nós e Dublinense. Quem vai mediar esses encontros é o Humberto, da Primeira Prateleira, e a Tami, do Literatami. E aí eles vão se revezar entre livros da Nós e da Dublinense. O livro desse mês foi o Nem o Sol, Nem a Morte, do Daniel Augusto. É um livro de estreia. O Daniel é um cineasta, né, que está se aventurando aqui pela literatura. E esse livro aqui, ele me trouxe sentimentos mistos, assim. Eu peguei ele, eu li, eu não gostei, eu não tinha gostado dele. E aí a Tami conversou comigo, e aí a Tami conseguiu usar o que eu tinha dito para formar uma chave de leitura. E quando ela fez isso, eu comecei a gostar mais do livro. Durante a conversa com o pessoal, com o autor, eu fui gostando mais do livro, eu fui tendo um gosto gradativo, um gosto crescente por esse livro, assim. Eu consegui compreender ele só quando eu joguei ele no grupo, assim. Então achei muito legal essa experiência. Mas a princípio, esse livro aqui conta a história de São dois amigos, o narrador que a gente não sabe nome, e o amigo dele que é o Antônio. Os dois trabalham numa cinemateca. O Antônio faz restauro de filmes e o narrador escreve as sinopses. Anos depois que eles não trabalham mais juntos, o Antônio volta pro narrador e fala: olha, eu tenho uma história pra te contar. Você que procurava histórias pra contar, eu tenho uma. E aí o Antônio vai contar uma história bem estranha sobre quando ele quase perdeu a visão e ele começou a andar pela rua e ele encontrou uma orgia no meio de uma praça. E é só o que eu vou dizer, porque esse livro aqui, ele é sobre o mistério, ele é sobre a descoberta. Então, falando muito dele, assim, pode ser que eu acabe estragando um pouco da surpresa pra vocês. Depois disso, temos Aimó, uma viagem pelo mundo dos orixás, do Reginaldo Prandi. Esse livro aqui me foi indicado por uma amiga minha, a Laís. Obrigada, Laís. E esse livro aqui conta um pouquinho sobre os orixás da perspectiva do candomblé. É muito legal a gente prestar atenção que a Umbanda e o candomblé têm elementos em comum, mas eles têm orixás diferentes, eles têm costumes diferentes. É uma história infanto-juvenil em que a Aimó, que é a protagonista, essa aqui da capa, ela morreu e não se recorda nada da vida dela. Ela não se lembra nem do nome dela. A Aimó é alguma coisa como garota perdida, garota desaparecida, enfim. E aí eles começam a chamar ela de Aimó, ela tá chorando, e aí os orixás se reúnem pra tentar fazer ela reviver, voltar para a terra. Só que para isso ela precisa de uma mãe de cabeça. Pra quem não sabe, na Umbanda e no Candomblé, existem os orixás que te regem, né? Então existem os pais de cabeça, tem os de costas, né? Tem, tipo, representações do seu corpo físico. E os pais de cabeça, pelo que eu compreendo, são os mais importantes, porque são os que são sempre citados. Pra ela voltar pra Terra, ela vai ter que ter uma mãe de cabeça.
ela não conhece as orixás. Então, o que é feito? Ifá, que é o contador de histórias, e o Exu, que é o mensageiro, são 2 orixás também, vão ser responsáveis por apresentar para ela todas as orixás. Então, a Oxum, Euá, Iemanjá, Yansan, Naná, todas elas vão ser apresentadas durante essa história pra Aimó, pra que ela escolha uma mãe. E a gente vai perpassar momentos em que a Aimó assiste as histórias acontecendo e momentos em que são contadas a elas as histórias. Eu acho bem bacana, acho que é um livro bem legal pra você entrar nesse universo dos orixás, pra você compreender isso, porque o livro é um livro infanto-juvenil. Então ele conta com bastante didatismo, com bastante paciência, sem ser chato, sem ficar repetitivo. E ele conta com um glossário de orixás, ele conta com um glossário de palavras, porque tem palavras, né, tipo Aiê, Exu, Obá. Eles vão usando palavras assim, e essas palavras todas estão num glossário no final do livro. Assim como cada capítulo é representado por um jogo de búzio. E aí no final tem um glossário de búzios. Então é um livro muito completo. Outra coisa bacana é que esse livro foi ilustrado pelo... eu esqueci o nome dele. Rimon Guimarães. E o Rimon tem, nossa, artes lindíssimas. Eu falei dele lá na resenha que eu fiz no meu Instagram. E ele chegou a comentar, eu achei uma gracinha isso da parte dele. Ele foi um super querido. E eu comecei a seguir ele porque ele tem artes muito bonitas. Ele é muralista e tal, bem bacana. Também para um clube do Humberto, que o Humberto tem um clube de leitura que também é aqui pela internet, acontece no Facebook e no WhatsApp. E aí ele escolheu, então, Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. Esse livro aqui que ganhou o prêmio de melhor livro do ano do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018. Eu não havia lido ainda. É um livro que conta a história de homens numa colônia penal. E ele fala um pouco com misticismo sobre o fazer justiça, sobre a violência do homem, sobre a justiça que comete crimes. É muito bacana. A Ana Paula Maia escreve de uma forma bastante cinematográfica. Você consegue enxergar as cenas inteiras, assim, que ela tá falando. É muito massa. Eu tô louca pra começar o outro dela que eu tenho aqui, que é o Enterre Seus Mortos. Temos aqui também o nosso livrinho da Hilda do mês, que é o Com Meus Olhos de Cão. Esse livro aqui vem numa sequência de livros do Projeto Obscena e Lúcida, que ele é muito difícil de bater, né? Então eu li o Tudo Não Tinha um Objetivo, Sendo a Senhora Dei, e depois veio esse. Então confesso que acabou ficando um pouquinho mais abaixo no meu conceito. É um livro que retomou algumas coisas que a Hilda faz na literatura dela e que eu tenho dificuldade de compreender, então talvez também isso tenha afetado um pouco como eu me sinto com relação a esse livro, sabe? É um livro que volta muito ao subjetivo e que acaba me deixando um pouco mais à mercê, assim, da leitura. Mas eu falo mais sobre ele na resenha mais tarde. Os livros da Hilda são sempre muito complexos de conversar a respeito. Quase acabando. Em um dia também, no final de semana, assim, eu peguei Mônica Vai Jantar. Esse aqui já tem resenha no canal, não vou falar muito sobre ele. Eu vou falar um pouquinho do sinopse e uma dica que eu vou dar aqui, então. Mônica Vai Jantar é um livro que acontece quase em fluxo de consciência. 90 páginas, 100 pontos, 100 parágrafos. Só os pensamentos da Mônica após descobrir que o marido dela se masturbou no transporte público e foi pego fazendo isso por várias pessoas. Então, essa é a sinopse, né, que eu acho que é bastante instigante. E a dica que eu vou dar é a dica que o próprio autor me deu. Leiam em voz alta esse livro. Parece que você tá lendo uma narração dos seus pensamentos, assim. É muito massa, real. Então, dê uma olhadinha na resenha. E o último, mas não menos importante, um livro que eu também demorei muito pra ler, que é esse aqui, Introdução ao Estudo do Método de Marx, do José Paulo Neto. Desse aqui eu não vou fazer resenha, eu vou comentar ainda sobre ele no Instagram. Provavelmente quando esse vídeo tiver saído já vai ter um pouquinho sobre ele no Instagram. Esse livro aqui me foi indicado para começar realmente a estudar Marx, mas eu acredito que esse livro ele leva em consideração que você tem um estudo filosófico anterior. Então ele pressupõe que você conhece Durkheim e que você conhece Schopenhauer e Lucas e enfim. E não que eu não conheça, mas não na profundidade em que ele me esperou de mim neste livro. Então assim, a introdução real desse livro aqui eu não entendi nada,
pulei tudo. E a parte final dele foi meio assim, alguns parágrafos eu não conseguia tirar nada. E outros eu conseguia compreender completamente. E eu fui fichando ele, escrevendo sobre ele, fui fazendo marcações. E agora espero que o próximo livro que eu vou pegar a respeito consiga ser um pouco mais elucidativo sobre. Então, a última leitura, né, esse foi o último livro, a última leitura mesmo, foi a 451 do mês passado. Eu tô um mesinho atrasada aí, quem sabe eu coloque em dia a minha leitura esse mês. E eu separei aqui aquelas 3 matérias pra vocês. A primeira matéria que eu achei bem bacana chama Feminismo avant la lettre, que é uma matéria sobre a autora de Colette, a Ingênua, que é a autora Sidonie Gabrielle Colette. Olha só. E eu achei muito interessante porque fala sobre detalhes bastante sórdidos da vida da Colette. Eu acho que é bizarro falar isso, mas essa matéria tem um gatilho pra pedofilia, né? Então, caso vocês não tenham interesse em ler. Mas eu achei interessante mostrar a vida da Colette como essa pessoa à frente de seu tempo, mas ao mesmo tempo não uma militante que batia a carteirinha ali, sabe? Ela fazia meio que o dela, sem se comprometer muito, o que não necessariamente é um problema no caso da Colette, mas é uma história interessante de se ver. O próximo é esse aqui, que chama Até que o Goró Acabe, que é uma matéria sobre a Eileen Myles, que escreveu Chelsea Girls. Esse livro eu tenho aqui em casa. Eu comprei exatamente por ter essa proposta meio beat, escrita por uma mulher. A Eileen, ela é uma mulher lésbica, ela é uma militante de várias formas, e eu tenho a sensação de que eu vou gostar muito da escrita dela. Tipo, eu olho pra ela e eu sinto acolhida. Eu li um pouco sobre a história dela e eu achei muito massa. Ela é poeta também, tem um livro de poemas dela que chama Por Qual Árvore Espero, que já foi publicado aqui no Brasil e que não é tão conhecido quanto Chelsea Girls. E por último, mas não menos importante, outro livro escrito por mulheres, esse aqui da Janaína Tokitaka, que é o ABC delas, é um livro infantil que faz um abecedário de mulheres, então a bióloga, a zoóloga, a alquimista, e vai contando um pouco da vida dessas mulheres. E eu achei muito legal uma colocação que ela faz aqui, que eu quero ler pra vocês, porque tem saído muitos desses livros sobre mulheres, né? E aqui diz assim: pois é, mais um, e que venham outros, e quem bufar que leia todos, pra ver com os próprios olhos o quanto eram urgentes. Eu concordo completamente, eu acho que eram sim, continuam sendo bastante urgentes. A gente não sabe contar a história das nossas mulheres, e eu não sei onde enfiar essa revista. E aí, pra vocês que sempre perguntam, então, o que eu estou lendo agora? Eu estou lendo 2 livros africanos. Então, um queniano, que é esse aqui, Um Dia Vou Escrever Sobre Este Lugar, do Banyawanga Wainaina, que é um livro LGBT também, um livro de memórias. O autor faleceu recentemente e deixou esse livro aqui, que é um presente, assim. É realmente uma joia de escrita. Ele escreve de uma forma belíssima. Eu tava conversando com a Tami do Literatami, falando que eu tinha lido, e ela falou, nossa, aquela hora que ele fala sobre o sol. E eu achei muito engraçado, porque eu não só marquei aqui, como eu tirei uma foto no meu perfil pessoal e usei esse trecho lá, porque é muito bonito como ele fala realmente. As descrições dele são muito tocantes. Então, por exemplo, essa parte do sol tá escrito assim: o sol não se quebra em pedaços. Ele não se quebra em partes desmembradas quando cai entre as árvores ou coisas. Cada parte do sol é sempre um pequeno sol completo. Então é muito bonito as imagens que ele cria, assim. Tô gostando bastante de ler, e esse livro tá sendo o livro do Clube do Starnone, agora do mês de junho. O outro livro que eu estou lendo, então, é O Mulher dos Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga. Esse livro aqui eu tô lendo também para um clube de leitura que eu participo no WhatsApp, que lê autores africanos. E eu estou bem no comecinho ainda, mas eu estou empolgada porque eu li uma resenha sobre ele na 451 ano passado, antes de lançar. E eu fiquei muito empolgada, assim, com a perspectiva da Scholastic. Inclusive, eu comprei os 2 livros dela, esse aqui e o A Nossa Senhora do Nilo. Agora já tenho Baratas. E até onde eu sei, eles constituem uma trilogia. Não uma trilogia sequencial, mas uma trilogia conceitual. Então, muita gente já me disse também que é melhor fazer a leitura deles em conjunto, né? Um após o outro. Então, é isso. Ufa, já tem muita coisa, né, galera? Obrigada por quem assistiu até aqui.
Se gostaram, deem aquele like pra dar uma força aqui no canal. Se inscrevam clicando nessa bolinha se vocês gostaram do conteúdo que eu trouxe aqui e querem ver a resenha de tudo isso que ainda não saiu. Um beijo e até a próxima!